Gravando já. Bom, boa tarde a todos. Então, estamos iniciando mais um ciclo de estudos aí. Hoje, o nosso convidado, Mário Sérgio, está participando, a Ilonês, que vai ministrar aí para nós algumas considerações acerca do balanço patrimonial, como funciona, DRE e outras questões. E a todos que estão aí participando conosco, agradecemos aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos falar um pouquinho, então, sobre balanço patrimonial. Geralmente, falar de balanço é uma coisa um pouco meio maçante, mas é uma coisa muito, muito necessária para as empresas, porque o que é o balanço? O mais importante relatório contábil que se utiliza para efeito de crédito bancário, para efeito de tomada de decisões, quando o empresário realmente tem esses controles. Então, o balanço se torna uma ferramenta essencial nessas tomadas de decisões para futuras ações do empresário na empresa. O que identifica? A saúde financeira e econômica da empresa, no final do exercício, geralmente, quando se fecha o balanço, ou a qualquer tempo, se precisar ser fechado um balancete parcial, pode ser feito também. Kelly, coloca aquela imagenzinha lá do balanço, a primeira lá, faz favor. Não está dando certo? Tá carregando, só um minuto. Então, vamos falando então. O balanço é composto pelo ativo, pelo passivo e pela demonstração do patrimônio líquido também das empresas. O que é o ativo? São os bens e direitos que a empresa tem, e o passivo são as obrigações, as dívidas que têm que ser pagas aos acionistas, a fornecedores, a funcionários, impostos, empréstimos, tudo isso está descrito no passivo. O patrimônio líquido seria, então, os investimentos que os proprietários fazem quando vão iniciar a empresa, porque cada um, quando vai iniciar um empreendimento, tem que ter um capital que ele invista para ele poder desenvolver a atividade. Então, o capital social seria esse valor que o empresário ou os sócios, no caso, se for uma sociedade, vão investir para iniciar a sua empresa. E o balanço patrimonial é o que demonstra esses investimentos, os bens, os direitos, todos o que a empresa tem para receber e o que a empresa tem para pagar. Se vocês tiverem interesse, de repente, em se aprofundar um pouco mais no assunto, quem tem mais literatura sobre esses assuntos são o Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e o Eliseu Martins, são escritores contábeis, que são participantes do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Eles têm bastante material disponível na internet sobre esses assuntos, tá? O que seria uma análise de balanço contábil? Seria uma avaliação da evolução do ativo e o passivo, das despesas e receitas e do patrimônio da empresa. Leva em considerações também as operações que originaram as entradas, as saídas e os índices de liquidez que demonstram a situação patrimonial e a capacidade financeira do empreendimento. Kelly não conseguiu colocar ainda os demonstrativos? Isso. Esse é um desenho, uma imagem, no caso, que ilustra o balanço patrimonial como ele era há um tempo atrás, porque agora com os balanços contábeis sendo feitos todos digitais e com a aplicação de contabilidade através de programas que geram os balanços,
você tem uma imensidade de modelos de balanço para que se possa fazer. Mas, para fazer o registro na junta comercial, é necessário que seja um modelo que seja homologado pelo CRC, que é o órgão que fiscaliza a contabilidade, e o CFC. Pode passar mais um, Kelly, faz favor. Então, essa seria a carinha do balanço patrimonial hoje, que essa é a primeira parte, que é composta pelo ativo, que são os bens e direitos da empresa. No caso desse balanço que foi encerrado em 31 de dezembro de 2021, que fica uma coisa mais didática para vocês entenderem como é formado as contas que compõem o ativo, o passivo e o balanço. Pode continuar, Kelly, mais um pouquinho. Só ali, né, Ilonês, é bom, eu acho interessante que ele tem que ter um padrão, né, mas nada impede que a gente possa classificar melhor as contas, né? Por exemplo, de onde que vem as receitas, tipo, às vezes a gente pega um padrão, mas consegue colocar elas mais quantidades de informações, né? Que compõem, por exemplo, claro. O ativo circulante vem da onde? Da venda, do exame de tal tipo. Então, a gente consegue classificar melhor isso quando tem um plano de contas mais estruturado e não impede também que isso seja... até o contrário, né? Desde que ele siga a regra, a gente pode estar utilizando, né? Isso, cada empresa vai classificar as contas que vão compor o seu balanço patrimonial da forma que melhor puder representar a situação da empresa. Digamos assim que você tem uma matriz e tem 2 filiais, 3 filiais, você pode pôr ali, digamos ali no caixa da matriz, caixa da filial 1, caixa da filial 2, nada impede que você tenha contabilizações padronizadas para cada empresa, cada uma das filiais. Inclusive, contas bancárias também, a melhor forma de exemplificar isso seria uma empresa que tem filiais, porque na hora de fazer os cálculos de impostos e encerramento de balanço, tem que ser juntadas essas contas. Então, o balanço vai refletir o que aconteceu em todas as empresas do grupo, tanto nos estoques, nos investimentos ali, no imobilizado também, cada um pode ter o seu grupo de imobilizado, o seu grupo de investimentos lançado ali. Depende da estruturação da empresa e do que ela necessita. Eu acho até que melhorou bastante, você falava antes a questão dos sistemas. Hoje a maioria das empresas tem sistema gerencial. Então ele já ajuda, inclusive, nessa situação, né? O próprio plano de contas ali, o tipo da empresa já pode ser transportado para o balanço, né? Se a contabilidade da empresa é integrada com o da contabilidade, fica show de bola, porque daí, teoricamente, a gente importa todos os dados, não precisa digitar e só faz a conferência. Isso seria ótimo. Sempre é mais aconselhável dessa forma, porque daí não há nenhuma perda de dados no meio do caminho, né? Que vai refletir o que a empresa fez realmente, que foi lançado na empresa, com o que a contabilidade tem. É isso aí. Quer passar para frente, Kelly? Aí, nessa folha, são representados o passivo e o patrimônio líquido. O que são o passivo? O passivo são os débitos de funcionamento, o que a empresa necessita pagar para ela estar em funcionamento. Neste caso, desse exemplo ali, a empresa tem empréstimos, os fornecedores, as obrigações com o pessoal e os impostos sobre a folha de pagamento. É uma empresa pequena, que não tem funcionário registrado. É só um exemplo que eu peguei, assim, mais para vocês verem mesmo como que é a carinha do balanço. Aqui também, na parte do passivo, como no ativo, a gente pode fazer os grupos de contas estarem representados da forma que melhor se adequarem à empresa, colocando contas, inserindo contas, se for necessário, tirando se não utilizar mais, e assim fica mais fácil de se entender.
Essa parte do capital social que eu falei antes aparece ali na sequência, ali no patrimônio líquido, que no caso dessa empresa, o empresário utilizou 15 mil reais de capital para abrir a sua empresa, para iniciar os seus trabalhos. Pode rolar um pouquinho. Pode ver ali que no total deste grupo de contas aparece o total do passivo e patrimônio líquido. Certo? Aí, então, ali aparecem logo para baixo duas declarações que são essa ali do reconhecimento ali. Pode deixar aí, Kelly. Pode deixar, falta um pouquinho. Essas duas aí. Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial. Essas duas declarações são obrigatórias, que por essas, o que fala ali é que o contador se responsabiliza pelas informações contidas no balanço. E ali a seguinte, pode ver ali que declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue. São verdadeiras e me responsabilizo. Então, aqui o contador está declarando que, segundo os documentos que ele recebeu, que o empresário mandou, está tudo certo. As informações são verdadeiras, é só nos documentos, por isso que é importante a documentação que o empresário manda ser bem avaliada e analisada na hora de ser transcrita as informações para o balanço. É importante, eu acho que é destacar, né, Ilonês, que o balanço é utilizado para várias coisas. Entre elas, inclusive, como a empresa se relaciona com o fornecedor, banco, tributo, que essas informações são levadas, né? Isso, eu ia falar disso agora. Qual é o objetivo da análise do balanço para o empresário? Ele pode fazer análise, é fundamental para ele que ele se utilize das informações do balanço para a tomada de decisões, que ela pode ser utilizada como um painel de controle. Digamos que você tem ali na contabilidade, ali no balanço, todas as informações que você vai poder utilizar para tomar decisões na tua empresa. Outra situação que é muito utilizada na análise de balanço é pelas instituições financeiras. As empresas vão fazer as suas solicitações no banco, digamos, de análise de crédito, geralmente, o documento oficial que comprova que a empresa tem capacidade de pagar o valor que ela está tentando pleitear junto à instituição financeira, que vai dizer é o balanço, a análise do balanço que vai fundamentar a decisão do banco, de fornecer o crédito ou não. Então, assim, tem mais, não é só o balanço que é utilizado também para fazer essas análises, tem outras demonstrações. Além do balanço, a gente utiliza a DRE. Pode passar um pouquinho, Kelly? Que é a próxima demonstração que eu trouxe para vocês verem como que ela é. É essa demonstração do resultado, que é a DRE, que a gente chama. O que podem ver ali que ela demonstra a receita bruta da empresa, isso é o que a empresa, digamos, vendeu ou prestou serviço durante o ano, deduz os impostos e os custos, e desse demonstrativo vai sair se a empresa esteve em lucro ou prejuízo no período. Neste caso ali da demonstração, podem ver ali no cabeçalho, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Uma colocação só, que podem ver que as declarações ali, as demonstrações estão sem o cabeçalho. Eu apaguei por causa da ética, certo? Só deixei os dados interessantes para a gente conhecer como que é as demonstrações. Então, pode descer um pouquinho. Pode ver ali que também tem duas declarações ali no final do DRE, e nesse evidencia o lucro do exercício. Quanto que a empresa teve de lucro, depois de todas as despesas deduzidas nesse período de janeiro a dezembro de 2021. Tem algumas técnicas de análise de balanço que são mais utilizadas na hora de fazer essa análise.
os bancos utilizam mais os índices. Pode passar, Kelly, faz favor. Elonês, talvez só um pouquinho antes de nós passar para os índices, uma coisa que eu acho interessante a gente pautar é o seguinte, que o balanço é a história da empresa, ela vai sendo transportada de um ano para o outro. O DRE analisa aquele período, né? Talvez me corrija alguns períodos, vamos dizer assim, olha, eu quero ver como que está como que está a minha empresa agora, eu vou fazer um DRE do que eu peguei de certo período. O balanço, ao contrário, não, ele vem transportando tudo isso, né? Isso. É isso mesmo. O balanço ele vem transportando os saldos do final do período anterior para esse que a gente está trabalhando neste momento. Digamos que estes saldos que aparecem no balanço de 2021 agora ali foram transportados para janeiro de 2022 fazer a sequência da movimentação da empresa. O DRE ali só demonstra o do período de janeiro a dezembro de 2021. A partir de janeiro de 2022 até dezembro, ou no mês que você preferir fazer o fechamento ali, se você quiser fazer em abril, ele vai demonstrar o lucro que você teve de janeiro a abril, desse ano, no caso. Você pode pautar, o DRE você pode pautar, fazer ele por diversos, fechar o mês, fechar o trimestre, né? Isso, o balanço não, o balanço é aquela situação de consolidação de como a empresa se encontra desde o início que ela abriu até o fechamento do balanço, né? Que é sempre mas nada impede que você faça um balancete parcial também. Se você necessitar fazer um balancete parcial, você consegue fazer do início do ano até o mês que você está necessitando fazer. Mas essa eu vejo que é importante, porque às vezes a gente até confunde. Olha, o DRE vai dizer a situação de como está vindo o negócio, ou quero saber quanto eu recebi esse mês, paguei e tal. Mas o balanço, ou o próprio balancete, ele retrata o histórico inteiro até aquele momento, né? Justamente. Então, o balancete ajuda nisso. Olha, ele transporta o que está lá. O DRE não, ele pega a situação daquele parâmetro, né? Ele não pega a história propriamente dita de todo o empreendimento, mas sim daquele período analisado, né? Sim. Outra coisa que agora, nesse momento, está começando a ser obrigatório. Quando a gente fecha o balanço, a gente é obrigado a fazer o registro do livro na junta comercial, certo? Então, agora, a junta comercial está exigindo que se analise balanços e DREs comparativos, que você tem que fazer o livro comparando o exercício anterior com o que você está fechando. Então, como agora os livros são todos escriturados digitalmente e que são registrados também digitalmente, os relatores da junta comercial estão se atendo a esse detalhe. Eles vão lá, conferem se o livro tem as análises comparativas ou não. Se não tiver, eles devolvem o livro para a gente fazer de novo. Perfeito. Pessoal, só ressaltando, quem tiver alguma dúvida, o objetivo é fazer um bate-papo, né? Pode ir, a todos que estão presenciando aí, pode ir pedindo para a nossa colega Elonês, que está aí hoje disposta a sanar alguma das nossas dúvidas. Pode passar, Kelly. Vamos para os índices, senão nós vamos demorar demais, porque balanço é extenso. Na verdade, eu trouxe assim os índices que são mais solicitados. Eu trouxe 2 exemplos. Nesse primeiro exemplo, é de uma empresa que ela está numa situação econômica boa, digamos. Pode ver ali que esses índices de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral são os que mais são pedidos pelos bancos e também nas licitações. Porque pode ele ver ali que tem a análise do índice, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, deu um valor de R$ 1,67. O que significa? Ali embaixo tem a interpretação do índice. A empresa tem R$ 1,67 para cada R$ 1 de dívida. Então, essa é uma situação financeira boa. Quando está menor que zero, que na próxima vai ser, na próxima análise mais para baixo ali, eu vou mostrar. Então, primeiro vamos falar dessa que está em boa situação. Tem ali a liquidez seca, que os bancos usam também, liquidez geral, e daí tem as de solvência geral, endividamento, que isso é um índice também muito utilizado para os bancos, essa do endividamento, principalmente,
para ver a capacidade de pagamento, para ver se você não está devendo muito para terceiros. Pode ver ali, ó, capital de terceiros representa 60% do investimento total, certo? Outra das mais utilizadas ali, pode passar um pouquinho, Kelly? As de rentabilidade. Os bancos querem saber quanto que está rendendo a tua empresa, certo? Então, eles utilizam-se desses índices ali para eles fazerem a análise de crédito na hora que a empresa for fazer a solicitação. Pode passar mais um pouquinho? Vocês podem ver ali que eu não estou falando de todas elas, mas que existem inúmeras. Eu só vamos falar só dessas mais utilizadas, porque senão se cada uma tiver que ser explicada neste momento, nós vamos demorar demais. Nessa aqui esse índice da margem líquida é um índice que todo empresário deveria se ater, porque veja ali a interpretação, diz ali a empresa obtém R$25 de lucro para cada R$100 vendidos. Então, ali representa mais claramente qual é o lucro que o empresário está obtendo. E aquela outra da liquidez imediata também. Para cada R$1 de dívida, a empresa possui 1,47 de disponibilidades. Quer dizer que ela vai pagar suas dívidas e ainda vai sobrar um pouquinho. O interessante é falar que esse índice, ele parece o seguinte, até para precificar, quanto que eu tenho que pôr preço, né? Olha, eu estou tendo uma liquidez bruta de tanto, como tu falou, para cada R$1 eu estou faturando 25, né? Então, a gente observa que na prática, isso é uma coisa que poderia ser utilizado muito, inclusive, para histórico. Olha, como que tá minhas margens, como que tá minha situação econômica. Às vezes a empresa começa a ir mal, a gente não olha os números como deveria, né? É por causa da concorrência, isso é aquilo, mas é importante ter em mãos esse tipo de informação. Justamente, só que, infelizmente, a cultura dos empresários aqui da nossa cidade são muito poucos que se utilizam desses índices para tomada de decisões. Eles não se interessam em vir ver como que está essa situação. Nossa colega Dariana pode fazer só. Quero fazer uma pergunta. Esses balanços, eles são utilizados, por exemplo, a empresa precisa de um crédito, alguma coisa junto à instituição bancária. Esses balanços, eles podem ser utilizados para comprovar? Essa é a principal ferramenta que o banco utiliza para fazer a análise dos créditos. Inclusive, cada vez que vai se fazer renovação de cadastro da empresa, o banco pede para que a empresa apresente o balanço e a DRE. Esses são os dois principais relatórios. E esse balanço você vai alimentando mês a mês, daí chega no final e tem um histórico. Isso, conforme vai a movimentação do mês, todo mês a empresa manda documentos lá para o escritório do que aconteceu durante o mês, a gente contabiliza, faz os lançamentos de todas as receitas e despesas, e ao final fecha o balanço, no final do ano. Entendi. Talvez seja importante mencionar que todos os documentos fiscais. Qual que é o problema da prática? Né? Vamos falar. Às vezes não é declarado tudo que o empresário faz, às vezes o que ele paga ele também não pega, às vezes por desconhecer ou por não pega os documentos necessários, os documentos fiscais, a nota fiscal, cupom fiscal ou documento assemelhado, né? Uma escritura pública é um documento fiscal, né? Então o que ocorre? Muitas das vezes o balanço fica um pouco furado, né, Lones? Porque acontece, não representa completamente a situação prática. E aí dos bancos eu acho interessante porque o banco utiliza dessa informação e muitas das vezes a nossa amiga contadora pode falar, chega lá o nosso colega empresário, olha, eu preciso que melhore meu índice. Aí vamos incorrer no tal do maquiar o balanço. Que aí a nossa colega Mariana cuida da parte criminal, pode explicar melhor as consequências, né? Na verdade, essa parte de maquiar o balanço, eles até pedem, mas a gente não faz isso, porque como a gente, no próprio balanço já diz ali que
a gente é responsável somente pelos documentos, então, se o empresário apresentou toda a documentação que vai refletir a saúde financeira da empresa, é aquilo e pronto, acabou. Eu não vou fazer nada que não esteja documentado. Não, é que isso só acontece só de Pato Branco para frente, né? Só estamos falando aqui. Isso aí é só para lá de Bagdá. Mas como tem consequências, né? E às vezes eu até acredito que nós precisamos divulgar mais essa situação tributária. Às vezes o próprio empresário, se ele for pegar do ponto de vista dos benefícios, não é bem analisado, né? Não tem essa análise assim, olha, quais são os reflexos, vamos ajustar, vamos pensar, vamos fazer um planejamento tributário, que a gente evite um problema criminal, que a gente evite problema, que a gente possa aumentar nosso spread bancário. Então, talvez a gente precise, como tu falou, é uma questão de cultura, né, Lanes? A gente precisa ir evoluindo aos pouquinhos, né? Justamente, eles sentem o reflexo dessa falta de documentação quando eles chegam lá no banco pedindo um determinado valor X de financiamento e o banco nega, com bases no balanço. Então, às vezes a empresa tem um baita do patrimônio, né? A empresa tem um patrimônio físico, mas ele não é contábil, né? Daí vai aquela briga até às vezes, mas olha o que eu tenho. O problema é que ele fica travado na parte fiscal, né? Justamente, não tem documento que comprove. Então, aí a gente não consegue contabilizar para fazer o balanço ser da forma real que apresente todos os dados que ele precisa, porque ele não mandou o documento, então não tem como fazer. Pode passar a outra, Kelly, que daí vamos falar de uma empresa que está em situação financeira não muito boa. Como que aparecem os índices para nós ali? Olha, esses índices de liquidez, bem ao contrário do que apareceu lá na outra. Essa é uma empresa que, se for fazer uma licitação, não vai conseguir, porque vai ser barrada, vai ser digamos, não vai conseguir passar por causa dos índices, porque tem ali a empresa para cada 83 reais para pagar R$1 de dívida. Então, não está em boa situação financeira e não vai conseguir nem crédito no banco, nem a licitação, se é que estiver pretendendo. Pode ver que todos os índices ali aparecem menor que 1, então nenhum deles é favorável para ela. Significa que a rentabilidade é baixa com o capital que ela tem para pagar as dívidas. Isso, ela deve mais do que tem para pagar. Pode ver ali que todos os índices ali que refletem que o segundo ali, liquidez seca, a empresa tem 4 centavos para cada R$1 de dívida. Então, vendo por esse lado ali, nunca vai conseguir nada, né? Só recuperação judicial. Mas aí é outra questão, né? Pode ver ali que os índices de solvência também, pode passar um pouquinho, Kelly, mais para baixo. De solvência também, todos eles aqui, o endividamento ali, ele está devendo mais que ele pode pagar. O capital de terceiros representa 121% do investimento total. Então, não consegue. Nosso amigo Mário, pode... Esse é o tipo da empresa para licitação que vai dar lance, a hora que vai fazer a conferência de documentos, tá foda. E entra com recurso. Exatamente, atrapalha todo o processo. Entra com recurso e daí vem reclamar com o contador. Por que tá assim? Mas tu tocou numa questão interessante, talvez já deva ter acontecido para as empresas novas, tem que sair uma declaração do contador que ela tá bem, né? Se ela não completar 1 ano antes de apresentar o balanço para a licitação. Mas é interessante como, às vezes, a lei de licitação quer auxiliar e algumas coisas acaba até ficando um pouco estranha na prática, né? Tu pega lá uma empresa recém-formada, pode ir concorrer com uma empresa em pé de igualdade que está estabelecida, que tem um monte de coisa, e que às vezes vai dar um monte de problema até para o próprio ente público, né? Talvez tenha aquelas que vão lá para concorrer e, como diz o Mário, só atrapalham.
e na hora de fazer, entregar o serviço que a licitação se propõe, talvez não vão nem conseguir, porque não tem capacidade para fazer tudo aquilo que estão se propondo. Então, já vai causar um outro problema que não vai cumprir com o contrato da licitação. Vai ter um outro problema daí jurídico. Né? Pode passar mais um pouquinho, Kelly? Olha, nem os índices de rentabilidade ali não aparecem, não refletem uma boa situação. Ele pode... Essa empresa nem no banco e nem na licitação não vai obter nada, porque os índices, além do endividamento, está muito abaixo do que necessitaria. Tem muita conta para pouco dinheiro. Pode passar mais, Kelly, que é as últimas da margem. Ela quer mostrar aquela da margem. Essa aí, ó. A empresa está tendo um prejuízo de R$40 para cada R$100 vendidos. Então, a administração dessa empresa não está dando margem para que a contabilidade auxilie, talvez, ou não sabe, ou não vem perguntar como que pode ser ajudada por nós, e só vai perceber isso quando for tarde, na verdade, quando for lá para fazer a licitação e não conseguir. Aí vem lá para ver o que se pode ser feito. Então, daí, para ela participar e melhorar esses índices, vai ter que fazer um acompanhamento, vai ter que fazer mensalmente até que o índice dela venha melhorar. Provavelmente mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para os índices irem para o patamar que é necessário. Mais alguma pergunta? Alguém tem? Não, eu acho importante que às vezes passa meio despercebido, a gente que trabalha nessa área empresarial, quanto que é importante as demonstrações fiscais. Porque às vezes a gente pensa, é uma coisa ou outra, mas ela tem vários desdobramentos, né? Uma coisa que eu acho interessante, né, Lones, quando nós temos o resultado do exercício. Na prática, a gente observa que todo ano ele só vem sendo transportado, ele não é dado uma destinação. Às vezes, até o que acontece, o empresário faz a retirada do caixa, mas não informa isso à contabilidade, a distribuição do lucros, e isso vai ficando lá no balanço. Então, vai indo, ele vai e faz aquela, ainda mais empresas de pequeno porte, empresas familiares, como a maioria da nossa aqui da região. Aí, o que acontece? Quando dá um problema, tá lá no caixa, mas a gente fala da parte jurídica, tu tem como pagar, porque tá lá no caixa da tua empresa, né? Quando tem a quebra de informação fiscal, tá lá, tu tem dinheiro. Então, começa a complicar. Como é importante tentar trazer mais para a prática esse tipo de situação para evitar complicações futuras, né? A gente sabe que do direito, o contador ele é muito aliado do advogado nessa questão, né? Justamente, né? Tem que fazer... a ideia é refletir nos relatórios a realidade da empresa. E se a empresa tem, digamos, muito caixa e não tem despesa, já dá margem a se fiscalizar também. Da onde que está saindo, né? Não está indo para onde? E essa questão de deixar os lucros acumulados também tem uma questão interessante, que às vezes se torna boa para a empresa que precise aumentar o seu capital social. Digamos que você teve um lucro na sua empresa de R$100 mil nesse ano, mas o seu capital social está baixo. Você pode utilizar, a partir do fim do exercício, parte desse capital, desse lucro ou total, para você investir na tua empresa. Você pode dizer, você fazer uma alteração e dizendo que está aumentando o capital devido aos lucros da empresa. Daí não faz distribuição para o sócio, mas incorpora no capital da empresa. Isso é uma situação bem interessante, que é bom o pessoal se ater a isso. E, inclusive, esse capital social da empresa que existe no balanço também é utilizado na hora que o banco vai fazer essa análise do crédito para conceder para o empresário. Sim. Então, sabe uma das coisas que eu vejo que acontece na prática? Que às vezes não acontece as distribuições, que a gente está falando que o banco não deu o crédito. Tem uma empresa de 10 anos, ela nunca distribuiu, às vezes o lucro está represado ali e não foi para o capital social, que diz, olha, teu patrimônio líquido está aqui,
né? Então, você tem essa margem disponível. E também eu acho interessante a gente dizer que por que não tem tanta pressão ainda? Porque o Simples não é obrigado a encaminhar algum tipo de documentação quem é do Simples Nacional, né? Mas quando migra, né, para o lucro presumido, para o lucro real, algumas informações são obrigadas a serem prestadas. Aí que pode surgir esse alerta na própria Receita, né, Lonês? Olha, pensa, está lá, está sobrando. Como que a empresa está tendo um faturamento bom, mais de 100%, que a maioria dos ramos não tem. No próprio presumido tem uma tabela, por assim dizer, de quanto que é mais ou menos o faturamento bruto da atividade, né? Justamente. Por mais que a empresa seja do Simples, ou seja lucro presumido ou lucro real, a gente, como escritório de contabilidade responsável pela escrita fiscal, pelas demonstrações contábeis, é obrigada a apresentar declarações anuais, seja ela da empresa do Simples ou seja de lucro presumido. São só declarações diferentes, mas que servem para a mesma finalidade, tanto para a fiscalização da Receita, quanto para os bancos também. Eles também pedem a declaração do imposto de renda da empresa. Pessoal que estão aí participando, podem aproveitar esse momento aí para tirar as dúvidas, né? Não precisa ser só de balanço. Ninguém mais? Não. Que bom, então, da minha parte, quero agradecer, Ilones. Quer finalizar aí com algum recado? Esteja às ordens. Na verdade, recado seria para procurarem o FConte Contabilidade, se precisarem de algum esclarecimento a mais sobre esse tema, a gente vai estar disponível lá, caso precisem, tem meu WhatsApp com o doutor aí, quase a maioria de vocês tem, se precisarem, pode se sentir à vontade para perguntar. Beleza? Então, Obrigada pela oportunidade. Opa, eu quero te agradecer em nome do escritório, por você ter se disponibilizado o teu tempo aí, agradecer também a todos que participaram, e temos aí nos próximos, convidamos, na hora que a gente divulgar novos estudos, pode estar à vontade a mandar questionamentos, perguntas, que a gente vai construindo essa rede de conhecimentos, beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Elu. Tchau, tchau. Tchau.